Olá! Seja bem-vindo ao nosso canal. Você vai ouvir uma mensagem bíblica ministrada nos cultos presenciais da Paz Church Palmas. Essa mensagem vai abençoar o seu coração. Por isso, queremos pedir que você compartilhe o link dessa palavra com seus amigos. Abra o seu coração. Muito bem, queridos. Quero pedir para você agora ficar assim muito concentrado na palavra. Eu vou ser muito objetivo. Sei que é uma noite atípica, né? Tem muito movimento, mas quero pedir para você me ajudar. Eu quero ler só um versículo, Atos capítulo 8, versículo 26, ok? Atos 8, verso 26. Preste muito atenção, por favor. Vai ser muito abençoado com essa palavra. Diz assim a palavra do Senhor, Atos 8, 26. Um anjo do Senhor disse a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o sul. Eu vou ler de novo. Te prometo que está na Bíblia isso, irmão. E olha, essa palavra foi assim muito chave para mim, irmão. É verdade. Quando eu li isso, eu digo: não, sério, Senhor. Foi logo no começo para eu tomar a decisão. Aí eu vou compartilhar com vocês. Muito legal isso aqui, porque vai te ensinar princípios muito importantes, irmão, na palavra de Deus. Diz assim, olha: um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o sul. No caminho que desce de Jerusalém a Gaza, este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Curve a sua cabeça, deixa eu orar por você. Espírito Santo querido, muito obrigado, Senhor, por esses 14 anos. Realmente, o Senhor exagerou. Nós nunca poderíamos, Senhor, imaginar o que aconteceria. Muito além, Senhor, de todas as nossas expectativas. O Senhor realmente fez muito mais abundantemente do que nós pedimos ou pensamos, conforme o poder que em nós opera. Obrigado, Senhor. E nessa noite nós clamamos em nome de Jesus, que o Senhor revele essa palavra, que o Senhor fale no nosso coração, que o Senhor nos ensine esses princípios tão poderosos, em nome de Jesus. Amém e amém. Então, irmãos, o anjo do Senhor, no meu caso foi uma anja, né? Foi a pastora Rebeca. Um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te, ou seja, esteja disposto, vai para o sul. No caminho que desce de Jerusalém a Gaza, este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Então, irmãos, essa palavra é sobre o poder da entrega, não é? O poder da entrega. Irmão, é muito legal quando você prega uma palavra que falou primeiro com você, não é? Que ela é real para você. Então, o poder da entrega, diga bem forte aí, o poder da entrega. Eu vou te mostrar como é poderoso a gente entregar tudo para Deus. Agora, o que acontece quando a gente entrega tudo para Deus? Coloca essa pergunta aí, guarda essa pergunta aí no seu coração. O que acontece quando entregamos tudo para Deus? Eu vou repetir. O que acontece quando entregamos tudo para Deus? A nossa vida, nossas escolhas, tudo. O que acontece? Então, guarda aí, porque antes de eu te responder essa pergunta, você precisa me lembrar no final, eu preciso te explicar o que é entregar tudo para Deus, ok? Então, meu alvo aqui com vocês hoje é responder essa pergunta. O que acontece? Irmãos, é incrível o que acontece. Mas você tem que entender primeiro o que é entregar tudo para Deus. Então, em primeiro lugar, diga comigo, é confiar totalmente nele. Não, grita aí com fé, diga: é confiar totalmente nele. Então vamos aprender com Filipe, irmão. Vamos aprender com essa entrega do Filipe. É muito tremendo. Olha só, Atos 8, 6. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia. Quem que ouvia o Filipe? As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Então olha só, irmãos, o Filipe tem que tomar essa decisão. Ele está aqui no meio do sucesso em Samaria. Quem está me entendendo?
no meio do sucesso, a Bíblia diz que as multidões vinham para a igreja, milagres aconteciam. Até tem um cara famoso que se converte no ministério do Filipe, chamado Simão o Mágico. Ele era chamado pela comunidade de o poder de Deus, porque ele enganava o pessoal com magia. E aí, esse cara converte, irmãos, no ministério do pastor Filipe. Foi uma coisa assim tão grande que aconteceu em Samaria, que a igreja, a liderança da igreja enviou para lá as colunas da igreja, o Pedro e o João, para ver o que estava acontecendo, para coordenar o negócio, porque era muito sucesso. Quem está me entendendo? Agora, olha só, a primeira coisa, o que é entregar tudo para Deus? Irmão, é confiar totalmente nele. Porque o Filipe está no meio do sucesso e ele vai trocar uma igreja lotada. Quem está comigo? Ele vai trocar uma igreja lotada que não tem cadeira para o pessoal sentar, não é? Qualquer semelhança terá sido mera jesuicidência. Mas olha só, ele vai trocar essa igreja, irmão, por uma igreja de um membro só. Ele vai sair desse lugar de sucesso, onde o negócio está pegando fogo, ele está sendo enviado para o sul, não é? Onde só tem um cara lá, que é um eunuco, que ele é o ministro das finanças de uma rainha. Então, ele vai pregar só para um cara. Irmãos, tem que confiar totalmente em Deus ou não tem? Sabe, para a gente experimentar o poder da entrega, a primeira coisa, irmãos, a gente tem que confiar totalmente nele. Ele sabe o que ele está fazendo. Olha o que diz Salmos 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Vamos repetir isso porque não está aqui, não está aqui no PowerPoint. Vamos repetir bem forte isso. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. É fácil entregar o que o Filipe estava vivendo? É fácil entregar tudo que ele estava desfrutando para ir para uma região deserta? E o anjo falou claramente com ele: olha, a região está deserta. A igreja tem problemas lá, não é? Olha, a região está deserta, só tem um cara lá. E lá vai o Filipe, irmão, confiando totalmente em Deus. Agora, veja bem, olha aqui para mim. Dá para confiar em Deus, irmãos? Dá para confiar em Deus? Esse dia a gente teve uma experiência, eu e a Meila, porque veja bem, quando a gente entende, quando a gente tem a revelação de que Deus nos ama, a gente sabe, Ele não vai falhar com a gente. Amém, queridos? Quando você tem essa revelação, Deus te ama, você sabe, Ele não vai falhar com você. Aí a gente, para despedir da nossa netinha, a gente foi lá em Gurupi, pegou nossa netinha e trouxe para casa. Ela ficou 5 dias com a gente, dormindo com a gente na cama. Irmão, foi uma delícia. A gente concentrou nela, ficou com ela, porque quando que a gente vai ver de novo, né? Aí na hora de entregar para os pais, aí ela gritava para um lado e a Meila chorava para o outro. Né? Aquela cena ali terrível, né? E aí, beleza, vamos embora. Quando a gente estava voltando, a Meila falou uma coisa que me tocou. Ela disse: amor, que ela estava chorando, ela vinha chorando no carro, eu deixei ela quietinha ali chorando, sofrendo, né? Pensando, quando que eu vou ver minha netinha agora? Aí ela falou assim: amor, Deus me ama muito mais do que eu amo a Dara. Ele me ama muito. Quem está me entendendo? Sabe, irmãos, então dá para confiar nele, dá para você largar um negócio desse de sucesso para ir para uma região deserta de um cara só. Dá para você confiar nesse Deus? A questão é, você tem a revelação de que Ele te ama desse tanto. Ele não vai falhar com você. Você tem a revelação da integridade dele, que Ele vai ser justo com você, que Ele não vai deixar você, Ele não vai deixar todo esse tempo que o Filipe passou ali em Samaria, dando a vida dele ali, agora Deus vai ser injusto e vai colocar ele numa situação que ele vai se destruir. Não, irmãos, Deus é íntegro, Ele é justo, Ele é sábio, porque quando Ele tomou essa decisão, por alguma razão Ele sabia que tinha que ser o Filipe. Não era o Pedro, não era o Tiago, não era o João, era o Filipe. Irmãos, e a Bíblia diz: assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Olha só, irmão, a comparação, a distância da terra para o céu é a diferença entre o nosso pensamento e o pensamento de Deus. Quem está me entendendo? Qual é a distância da terra até o céu?
Infinito. Infinito. Então, irmão, dá para confiar na sabedoria, nessa escolha de Deus, que o negócio vai dar certo com o Felipe? Não é? Dá para confiar na bondade dele? Não, irmão. Nada é nosso, nós temos que confiar totalmente nele. Então, quem está me entendendo o que é entregar tudo para Deus? Qual que é a primeira coisa? Confiar totalmente nele, no seu amor, na sua integridade, não é? Na sua sabedoria, na sua bondade. Ele sabe o que vai acontecer. Eu lembro que quando a gente estava nesse processo, né? E eu pensando assim, ó, escuta, eu pensando assim, meu Deus, eu estou em Samaria, não é? E Deus falando comigo, estou indo para a região deserta de Gaza, que loucura, não é? E eu ali sofrendo com isso, eu sonhei essa noite. Olha o meu sonho. Aí diz que eu chegava lá na igreja, em Curitiba, chegava lá, estacionava e chegava na igreja. Quando eu estava ali, aí eu olhava no relógio, faltavam 5 minutos para eu começar a pregar. Eu dizia, meu Deus, esqueci o meu computador no carro. Aí eu saía bem rapidão. Quando eu chegava lá, só estava a vaga do carro. Disse, meu Deus do céu, roubaram o meu carro. Eu ficava tão desesperado no sonho, aquela confusão. Como que eu vou pregar com essa cabeça? Pensando ali, eu vou ter que resolver esse negócio, chamar a polícia, aquele negócio, aquela confusão. Aí depois eu lembrava, ei, eu vim de Uber. Rapaz, aí eu sentia um alívio tão grande. Puxa vida, ninguém me roubou nada. Ninguém me roubou nada. Ninguém tirou nada de mim, eu vim de Uber. Aí disse que eu já estava com o computador na mão, já estava entrando na igreja, todo feliz. Eu acordei. Quando eu acordei, Deus me deu essa revelação. Ninguém está tirando nada de você. Você estava no meu Uber. Você estava no meu Uber, não é? Então, tudo é dele. Quem está me entendendo? Irmãos, poder da entrega, nós temos que confiar totalmente. A segunda coisa importante para eu te dar aquela resposta. O que acontece quando nós entregamos? Mas eu preciso te dizer, então, a segunda coisa aqui, o que é entrega? O que é entrega completa? Diga comigo bem forte. É obedecer imediatamente. É confiar totalmente. Repete aí, é confiar totalmente. É obedecer imediatamente. Irmão, você quer se entregar para Deus? Obedeça agora. Presta atenção. Olha o que diz aí, vamos ler. Atos 8, 26. Dispõe-te e vai para o sul. Ele se levantou e... Agora olha só que coisa interessante, irmãos, que eu vi nessa história, nesse texto. O Filipe chegou ali no lugar do chamado, na região deserta de Gaza, em cima da hora. Por que eu sei disso? Porque quando ele chegou ali, Atos 8, 29, o Espírito Santo disse ao Filipe, aproxime-te desse carro e acompanha-o. Versículo 30, correndo Filipe, ouviu o eunuco, leu o profeta Isaías e perguntou, compreendes o que está lendo? Olha aqui para mim. Que horas que o Filipe chegou no lugar do chamado? Na hora. Irmão, se o Filipe tivesse atrasado 5 minutos, quem está entendendo que ele teria perdido aquela carruagem? Ele teria perdido aquele time. Sabe, o time. Às vezes a gente enrola muito para tomar uma decisão, irmãos. Aí a gente fica fazendo muita conta e pensando muito, e pensa. Finalmente, quando a gente decide obedecer, já era. A carruagem já foi embora. Tem alguém aqui me entendendo ou não? Eu sei o que eu estou falando para vocês, irmãos. Eu lembro quando a pastora Rebeca estava conversando com a gente sobre isso a primeira vez. Claro, aquela pergunta que estava lá dentro, só esperando ela calar, né? Quando ela parou de falar, eu disse, quando? E ela disse, fevereiro. Meu Deus, perdi as forças. Não é? Sabe, fevereiro, muito próximo. Então, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Se você quer entregar a sua vida para Deus, tem que ser quando? Agora. Tem que ser imediatamente, você tem que obedecer imediatamente. Filipe chegou na hora. Aí tem uma história na Bíblia que eu acho muito interessante, depois eu vou deixar dever de casa para você ler Deuteronômio, capítulo 1. É o dever de casa. Mas resume o seguinte, isso aqui toda vez que eu leio isso, eu digo, meu Deus, a gente tem que ser muito obediência rápida. Por quê? A Bíblia diz então, quando eles chegaram ali em Canaã, o Moisés enviou os espias. Quem está me acompanhando? Quantos eram? 12 espias.
Quando eles voltaram, 10 difamaram a terra. Eles disseram: a terra que nós espiamos é uma terra que devora os moradores, é uma terra de gigantes. Nós nos sentimos como gafanhotos e eles nos viram assim como gafanhotos. Rapaz, e eles falaram tão mal da terra que o povo começou a murmurar e se rebelaram contra Moisés. Olha aqui, ó. Aquela rebelião, começaram a falar do Moisés: por que você nos trouxe aqui? Aí, meu irmão, Deus deu o veredito dele, chamou todo mundo e falou assim: olha, beleza, vocês querem voltar, né? Beleza, então vocês vão voltar. Só tem uma coisa: o tempo que vocês espionaram a terra, 40 dias, vão ser 40 anos que vocês vão ficar perambulando pelo deserto. Só quem vai entrar na terra prometida é essa geração aqui, ó, Josué e o Caleb e os filhos de vocês, porque vocês não entram. Quando eles ouviram isso, o que é que eles fizeram? Eu acho muito interessante. Aqui em Deuteronômio capítulo 1, eles disseram para Moisés: não, Moisés, não, isso não, a gente não quer ir para o deserto passar 40 anos, não, nós queremos, nós vamos. Já era, eles perderam o time. O Moisés disse: não vão, porque se vocês forem, eu quero ler para vocês, Deuteronômio 1:42, disse-me o Senhor, dize-lhes: não subam, não guerreiem, pois não estou no meio de vocês, para que não sejais derrotados diante dos vossos inimigos. Irmãos, e eles foram. Para todos os efeitos, eles obedeceram. Não era para eles invadir a terra? Eles foram, só que eles foram fora do tempo. Só que eles foram tarde demais. Só que eles perderam o time. E sabe o que aconteceu com eles, irmãos? Eles entraram, mas eles foram derrotados. Muitos morreram, foram destruídos, saíram de lá correndo da terra e foram para o deserto como Deus tinha determinado. Então, irmão, deixa eu te falar uma coisa aqui, ó. O que é entregar tudo? É confiar. É confiar totalmente em Deus, como Felipe confiou, ok? Confiar que Ele me ama, confiar que Ele é íntegro, confiar que Ele é sábio, confiar que Ele é bom o tempo todo, mas também é obedecer rápido, imediatamente, para que eu não perca o time. E aí, a última coisa aqui, o que é então entregar tudo para Deus? É estar sempre preparado. Diga comigo aí. Qual que é a primeira? Confiar totalmente. Qual que é a segunda? Obedecer imediatamente. Qual que é a terceira? Estar preparado. Olha só, bora ver se o Felipe estava preparado para essa missão. Atos 8:35. Então Felipe explicou para o eunuco, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Olha só, então, irmão, olha aqui para mim, ó. Qual era a oportunidade ali? Escuta. Então o Felipe chega ali naquele lugar, o Espírito Santo disse: cola nessa carruagem. O Felipe já teve que correr, porque quase que ele chega atrasado. Aí ele foi correndo, ele não está entendendo nada. Aí ele começa a ouvir o cara lendo Isaías 53, que ele morreu pelos nossos pecados, ele levou nossas maldições, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O Felipe começou a ouvir ele lendo em voz alta. Aí o Felipe foi gritando do lado: você está entendendo o que você está lendo aí? Aí o cara falou assim: como que eu vou entender se ninguém me explicar? Felipe disse: eu posso te explicar. Quem está me entendendo? E aí ele parou a carruagem, fez o Felipe entrar, irmão, e o Felipe estava preparado. Quem está me entendendo? Sabe, para a gente, por que se preparar é uma entrega total, faz parte da entrega total? Porque, irmão, para preparar eu preciso gastar tempo, para ler minha Bíblia, para ter uma vida de oração, para eu ler outras coisas, para eu me envolver com pessoas e aprender com a experiência na prática. Exige tempo, exige realmente um sacrifício, essa entrega de tempo. E aí o Felipe estava pronto. Por que Deus chamou o Felipe? Porque ele estava pronto. Eu lembro de uma experiência que marcou minha vida. Era domingo, e eu costumo não sair domingo, assim, para almoçar na casa de ninguém, tá? Porque eu gosto de concentrar o domingo para estudar, para ler. E aí, nesse domingo era uma coisa assim, bem especial, eu tinha que ir, aí eu fui. E aí demorou, já eram assim, umas 3 horas da tarde, eu tinha que voltar para a igreja, eu tinha que pregar naquela noite, não era aqui, era lá em Belém. Aí um irmão veio falar comigo, ele era meu discípulo. E ele já era assim, meio que eu estava treinando ele falou assim para mim:
Pastor, eu quero abrir meu coração com o Senhor. Rapaz, agora, moça. Abre rápido. Não, estou brincadeira, eu não falei isso. Mas eu falei, e aí, qual que é? Que foi? Ele falou, não, porque, pastor, o senhor nunca me dá a oportunidade para pregar. Eu quero pregar. O senhor não me dá a oportunidade, só o senhor que prega. Eu queria pregar e o senhor não me dá a oportunidade. Eu falei, rapaz, que coincidência. Você que prega hoje. Ele disse, mas agora, 3 horas da tarde? Não, eu não estou pronto. Eu disse, irmão, sabe por que você não prega? Porque você não está pronto. Porque quem está pronto, está sempre pronto. Entendeu? Não é? Olha, os pastores sabem. Eu já falei isso para o Willi também. Eu posso convidar qualquer pessoa para vir pregar aqui. Mas eu me preparo como se eu fosse pregar. Por quê? Vai que esse cara morre no caminho. Cai o avião dele, ele passa mal. Aí eu... agora? Não. Então, sabe, sempre pronto. Eu gosto desse versículo aqui. Olha só o que diz. Eu amo esse versículo de 1 de Pedro 3,15. Quero que vocês me acompanhem. Santificai a Cristo como o Senhor. O que significa Jesus ser o Senhor da sua vida? Olha só. Estando sempre prontos. Quando é que para estar pronto? Sempre. Para responder a qualquer pessoa que pedir que expliquem a esperança que vocês têm. Irmão, foi exatamente isso que aconteceu. O eunuco está ali, lendo, ele quer entender, mas ele não sabe. O Filipe está pronto. Ele confia totalmente em Deus, ele larga um negócio de sucesso lá, para ele estar lá. Ele obedece rápido, por isso que ele chegou na hora certa, e ele está pronto para dar a palavra certa. Irmão, aquilo ali terminou, sabe em quê? No batismo do eunuco. O eunuco disse assim, olha, tem água aqui, o que impede de eu ser batizado? O Filipe, nada, se você crê. Eu creio de todo o meu coração. Então para a carruagem, batizou o eunuco, quem está me entendendo? Os teólogos dizem que através desse cara, o evangelho entrou na África. Pensa, irmão, a escolha de Deus, a sabedoria de Deus. Olha só que coisa mais tremenda. Então, vamos só repetir isso aqui. O que é entregar tudo para Deus? Confiar totalmente, o que mais? Obedecer imediatamente, o que mais? Pergunta que cai na prova. Você está entregando tudo para Deus? Tá bom, mas não precisa responder agora. Então eu vou responder a minha pergunta do começo. O que acontece quando nós entregamos tudo para Deus? Eu só vou ler o versículo e você vai ver. Bora repetir essa pergunta? O que acontece quando entregamos tudo para Deus? O que acontece? O que acontece? Olha só. Vamos ler. Atos 8:39. Agora que você já sabe o que é entrega, que é confiar totalmente, que é obedecer imediatamente, que é estar pronto para quando chegar aquela oportunidade. Então, o que eu vou receber se eu entregar? Olha o que diz aí Atos 8:39. Quando saíram da água, depois que o eunuco foi batizado, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. Escuta. Não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo, o eunuco. Mas Filipe veio a achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades, até chegar em Cesareia. Olha aqui para mim, irmãos. É o único caso de teletransporte na Bíblia. Quem está comigo aqui? Você fala, não, o Elias também foi. O Elias foi para o céu. A gente não sabe nem o que aconteceu com Elias. Mas ele não saiu de um lugar e foi para o outro. Ele não saiu de uma cidade e foi parar em outra. Não é? Eu tenho o Enoque, mesma coisa. O Enoque já não era, ele desapareceu. Mas a única pessoa na Bíblia que sai de uma cidade e vai para outra, irmão, sem ônibus, sem barco, é o Filipão. Pergunta, por quê? Por que o Filipe experimentou, irmãos, esse nível de poder tão grande? Porque ele se entregou completamente para Deus. Irmão, quando nós entregamos tudo para Deus, nós vamos experimentar esse poder sobrenatural de Deus. Foi essa palavra para mim, quando eu estava nessa decisão. Se eu entregasse, sabe, se eu não ficasse com medo, e vocês também, porque vocês estão entregando, quem está me entendendo? Esse é o momento de vocês. O momento da Past Church em Palmas é isso, porque vocês estão entregando. Vocês estão entregando o pastor de vocês, não é? E sabe o que vai acontecer, irmãos? Vocês vão tocar
no poder assim, muito grande de Deus. Já está tocando, já está acontecendo. Quem está me entendendo? É muito tremendo. Alguns exemplos para a gente terminar. A viúva de Serepta. Pensa bem, irmãos, ela está lá com o filho dela, juntando uns pauzinhos, e ela tem um pouquinho de farinha de trigo, não é? Só isso que ela tem. E ela vai fazer aquele bolinho de chuva, né? A minha mãe fazia aquele bolinho de chuva de trigo com açúcar. Mas eu acho que ela nem tinha açúcar, coitada. Nem existia, né? Era tudo que ela tinha. Irmãos, aí o Elias chega ali. E aí fala para ela, eu queria que você me desse um pouco de comida. Porque Deus falou para ele assim, olha, vai para Serepta, porque eu levantei uma mulher lá, uma viúva para te sustentar. E Deus mostrou quem era a mulher. Quando Elias viu aquela mulher, naquela situação de miséria, ele disse, não, senhor, o senhor está brincando comigo, né? Quem está me entendendo? Aí o Elias, então, desafia a mulher, diz, você tem alguma coisa para eu comer? Ela diz, olha, tudo que eu tenho é esse pouquinho de trigo. Eu vou fazer uns bolinhos para eu e o meu filho comermos e esperarmos a morte chegar. Aí foi que o Elias falou para ela, faz o que você falou, vai fazer o bolinho, mas primeiro traz para mim. Quem está me entendendo? Quem está me entendendo que isso é uma entrega total? Não é? Irmão, e ela foi. E ela preparou o bolinho. E ela trouxe para o Elias. Quem sabe o que aconteceu na vida dessa mulher? Quem sabe? A Bíblia diz que nunca mais faltou a farinha na botija. Nunca mais. Nunca mais. Pensa bem. O apóstolo Paulo é outro exemplo. O apóstolo Paulo era, para nós hoje, um membro do Supremo Tribunal Federal. Não é? Ele fazia parte do Sinédrio. Então, pensa num cara rico, ele diz, eu sei o que é ser um homem rico. Eu sei o que é ter abundância, eu sei. Era um homem rico. O próprio governador, o Festo, visitava ele na prisão com intenção de pegar um dinheiro dele, porque sabia que ele era rico. Irmão, escuta bem. Esse cara sabia que se ele convertesse, ele perdia todo esse privilégio. A primeira coisa que aconteceria, ele perderia esse status de fazer parte do Sinédrio. Na hora, ele sabia. Irmãos, e ele perdeu. De novo, o Paulo é um dos caras que mais toca nesse poder de Deus. A Bíblia diz que ele foi arrebatado ao terceiro céu. Ele não sabe se ele foi fisicamente ou se ele foi espiritualmente. Ele não sabe se foi um sonho, ele não sabe explicar. A Bíblia diz. Mas ele diz que ele viu coisas que ele não foi autorizado a falar. Por que ele tocou nesse poder? Pensa, irmão, no nível de entrega desse homem. E Jesus? Jesus podia ser rei, descendente de Davi. A Bíblia diz que ele podia ser tudo aqui, mas ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas assim mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo. E o que ele experimentou? Ele recebeu um nome que está acima de todo nome, e todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus se entregou completamente. Quem está me entendendo? Não tem uma entrega mais completa do que a de Jesus. Também não tem, irmãos, uma recompensa mais poderosa do que a dele, porque não tem ninguém que tem um nome que está acima do dele. Quem está me entendendo? A maior autoridade, porque foi a maior entrega. Ele tinha escolha? Tinha. Ele podia não entregar. Até o Satanás tentou enganá-lo para ele não se entregar, mas ele se entregou completamente. Quem está me entendendo? Agora, irmãos, por quê? Por quê que quando nós entregamos algo para Deus, por quê a gente toca nesse poder de Deus? Por quê? Eu quero que vocês leiam essa frase aqui, desse profeta top aí, ó. Quando entregamos algo para Deus, isso que entregamos agora é? Então veja bem, eu nem quero pontuar as entregas, né? Por exemplo, eu estou entregando a igreja, não é? De quem é a igreja agora? De quem é o meu ministério? É dele, eu entreguei. Agora, será que ele dá conta de cuidar? Será que ele dá conta de fazer expandir? Será que ele dá conta de fazer grandes milagres? Irmão, de quem é? De quem é esse ministério? É dele. O que você entregar para Deus, a partir de agora, é dele. Ele vai cuidar, ele vai derramar poder, ele vai expandir, porque você entregou para ele. Quando está na sua mão, é seu, você é responsável por ele. Você que tem que dar os pulos para crescer, para prosperar, para dar certo.
Mas se você entregou para Ele, é dele. Amém? Amém? Então fique em pé no seu lugar.